Fala galerinha, quem tá falando é Adriano Marques e hoje a gente vai resolver exercícios referente à aula de plano cartesiano e distância entre dois pontos, certo pessoal? Então a gente vai falar desse vídeo, né? Se você não assistiu essa aula, volta lá para ter uma ideia do que eu falei lá para a gente resolver os exercícios, certo? Questão: situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos. Aí tem o ponto de A até o H. Então, primeiro de tudo, né, a dica que eu dou a vocês é o seguinte: veja quais são as coordenadas, os valores máximos que você tem, né? Em x, o valor positivo máximo, ele vai ser 3. Em y, e o mínimo dele, né, vai ser menos 2. Então não preciso fazer uma reta tão grande aqui, né? Se eu for contar cada quadradinho como uma unidade, então não preciso fazer tão grande, certo? Em x, em y eu tenho o maior valor é 3 e o menor é menos 4. Então eu vou fazer o seguinte: no lugar de fazer para cada quadradinho um ponto, eu vou fazer para cada dois quadradinhos um ponto, certo? Para ficar mais bonitinho. Fiz aqui o x, né? Vou botar um x aqui e eu vou fazer o y aqui, certo? Vamos lá. Então, a cada 2 eu vou contar uma unidade, tá? Vamos lá. Eu tenho o meu ponto A, em x ele é 1, em y ele é 3. Então, 2, né, que vai ser 1, 2, 3. Certo? Então, eu tenho o meu ponto, né? Em x ele tem uma unidade, em y ele tem 3, né? Até aqui. 1, 2 e 3. Certo? Então, meu ponto A, ele está aqui, ó. Vamos lá para o próximo. Ponto B, menos 2 e 1. Então, eu estou na coordenada. Eu vou mesclar as cores, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Eu estou na coordenada negativa, né? Então, menos 2. Então, menos 1. Menos 2 e 1. Então é aqui em cima, como eu tinha feito. Então, o ponto B ele vai estar aqui. É o ponto B. Certo? Ponto C, 0 e menos 4. Então, o 0, x, ele não vai nem para cá nem para cá, então vai ficar em cima do eixo y, né? Então, menos 4 vou numerar aqui com o azulzinho, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 4. Então, ele vai estar aqui. Detalhe, quando a gente tem a coordenada 0 em x e um valor qualquer em y, o ponto vai estar em cima do eixo y. Se fosse 0 em y, o ponto ia estar em cima do eixo x, certo? É uma dicasinha importante. Então, eu não botei aqui a letra, né? C. O D, menos 3 e 0. Como eu falei, você vai ver que ele vai ficar, como ele está zerado em y, ele vai estar em cima do eixo x, que menos 3, né? Como eu falei aqui. E eu vou ter, né, o meu ponto D aqui em cima, certo? Ué, menos 2 e menos 3. Vamos lá, menos 2 em
x, certo? E menos 3 em y. Então, vou pontilhando até chegar no meu. Eu faço o pontinho, certo? Bom, vamos lá para o f. 2 e menos 1. Bom, vamos lá, o 2 eu não tenho aqui marcado ainda, então vou botar 2. 2 menos 1, então vou pontilhar para baixo e aqui 2 e menos 1, 2 em x, menos 1 em y, tá aqui meu ponto F, certo? Meu ponto G, ponto G, vamos lá, 3 e menos 4, 3 positivo, certo? Então vou aqui, 1, 2 e 3. E menos 4, então ele vai para baixo, né? Então 3, vem para cá. E o menos 4 vem para cá. Meu ponto G é esse daqui, certo? Bom, e H, né? Ele é 5 sobre 2 e 1 sobre 2. Bom, vamos lá, né? 5 sobre 2 é 5 dividido por 2, 2,5, né? E aqui, 0,5. Então dá para fazer, né? Como eu fiz cada ponto é 2 quadradinhos, então é só pegar metade, né? Então em x é 2,5, 2,5 ele está aqui, né? E 1,5, né? Ele está aqui. Então vou pegar 1,5 e 2,5. Então meu ponto H ele está aqui. Certo, pessoal? Então, poderia ter uma questão, né? Não vai ser uma questão de um Enem, né? Mas é importante a gente fazer esse exercício para a gente localizar os pontos, né? Pode perguntar quais são os pontos que estão no primeiro quadrante. É o A e o H. No segundo quadrante, o B, né? O D, se você for ver, ele está no eixo, né? Ele estaria entre o segundo e o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o ponto E. O G, ele está no eixo, né? No eixo entre o terceiro e o quarto quadrante. E no quarto quadrante, ele está o ponto F e o G. Vamos para uma próxima questão. Bom, determine a distância entre dois pontos. Os dois pontos A, né, e o B. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não peguei exercícios triviais, né, da questão do distância dos pontos no eixo, né, porque eu coloquei lá no vídeo. Se você não viu, volta lá para ver que vale a pena, tá? Primeiro de tudo, como é que é a distância de dois pontos? Bom, a gente pode falar assim que d ao quadrado, certo? Vou botar assim, d ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0. Opa, y0 ao quadrado também. Certo. Aqui é um y, né? O que eu devo fazer? Vou substituir. Vamos falar que essa distância, né, é uma distância de A para B. Né? Então, B é o final. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem é o meu x final? Que a gente faz sempre final menos inicial, né? 3 menos, aí, menos 2. Tá? Cuidado, porque tem muita gente que erra quando não coloca esse menos 2, porque esse é o menos da fórmula e o menos do sinal dele, certo? Ao quadrado, mais y final, né? É o b, então menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 ao quadrado. Então, d ao quadrado, d, distância de A a B, né, ao quadrado,
vai ser igual a 3, menos com menos, mais 2 quadrado, mais menos 4 mais 1 ao quadrado. Então, e aí, né, deu um pulinho aí, vocês perceberam, mas vou explicar novamente. 5, né, ao quadrado, mais menos 4 mais 1, menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, mais menos 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Bom, raiz de 34. 34 não tem raiz exata, né? Quem tem um número mais próximo que tem raiz exata é 36, né? Que seria 6. Mas a raiz é quanto? Bom, a gente pode deixar esse valor, né? Se pudesse simplificar, a gente poderia simplificar, mas isso aí 34 é 2 vezes 17. Tá? Não tem problema nenhum você terminar em uma raiz. Lembre-se, você está trabalhando com números reais. Então, você não precisa se preocupar com isso, certo? Caso a questão peça, vamos dizer outro tipo de questão, determine o perímetro de um triângulo, né? Ele dá 3 pontos e você tem que determinar o perímetro desse triângulo. Não tem problema nenhum, você vai calcular a distância, né? Vai calcular a distância entre os pontos 3 vezes, né? Porque o triângulo tem 3 lados, para calcular o valor de cada lado, e você vai somar, certo? Vou botar a ideia aqui. Se eu tivesse um triângulo, né? Ponto A, vou botar aqui um B e um C. E eu tivesse que calcular o perímetro desse triângulo, né? Então, para saber o perímetro desse triângulo seria fácil, né? Era só pegar perímetro é igual a distância de A a B mais a distância de A a C mais a distância de B a C, certo? E aí eu calculo, né? Eu vou ter que fazer isso 3 vezes? Sim, vai ter que fazer isso 3 vezes, né? Para você calcular. Algumas vezes, né, você consegue uma visualização fácil, porque tá no mesmo eixo e tal, tudo mais. Mas, basicamente, você vai fazer isso, certo? Se eu quiser perímetro de qualquer polígono que esteja no plano cartesiano, eu tenho que fazer isso, calcular as distâncias, né, e tudo mais. Só se ele der alguma dica, o polígono é regular, né, e você calcula uma vez, multiplica e tal, certo? Então, os exercícios que eu queria falar para vocês em relação à aula de plano cartesiano e distância entre dois pontos é esse, certo? Se gostou, dá aquela curtida e muito obrigado e tchau!